Olá, internautas do Bocão News. Dando seguimento à série de entrevistas com assuntos do seu interesse sobre a autoestação, o verão, através do projeto Bocão News Summer, hoje nos nossos estúdios o assunto vai ser viagem. Quem é que não gosta de viajar, passar as férias, conhecer novos lugares, conhecer novas culturas? E para isso recebemos nos nossos estúdios o diretor-geral da Agência de Turismo Salvatur e presidente da ABAV Bahia, Associação Brasileira de Agências de Viagem, o senhor Zé Alves. Seja muito bem-vindo, senhor. Muito obrigado, Thiago. É um prazer estar com vocês aí, internautas do Bocão News, o site mais visto no Brasil, um dos mais vistos no Brasil, né? E de toda a Bahia. Isso aí. Então, verão chegou, né? Então muita gente está querendo curtir, conhecer novos lugares e muita gente quer curtir praia, né? Porque o verão é verdade que as viagens para o litoral são as mais procuradas nesse período? Veja bem, desde o final depois do Natal até Carnaval, todo o nosso litoral baiano vai estar muito bem frequentado, tá certo? Os hotéis estão cheios. Se você me perguntar agora, por exemplo, esse final de semana, para o litoral norte mesmo, que vai ter a festa da Trinave e tudo, tá bombadíssimo. Vou pra lá. Você vai também, né? Tô tentando ir também. E vai estar super bombado. Já está tudo cheio. Prado Forte, Embaçaí, Sauípe, todo o litoral norte está muito cheio. Tem notícias também que Morro de São Paulo está muito cheio, que é um dos lugares procurados também. Porto Seguro, com toda aquela propaganda que houve da seleção alemã que se instalou lá, né? Isso foi divulgado na Europa toda. Temos notícia que Trancoso, Arraial da Ajuda, toda aquela região de Porto Seguro está muito cheio. Trancoso, inclusive, foi um dos destinos mais procurados no Réveillon. Exatamente, né? Porque teve celebridades, né? Isso. E aí os jogadores estavam lá, Neymar, Messi, Daniel Alves e tudo. Isso divulgou mais ainda o destino. Então eu diria a você que até Carnaval vamos estar com uma procura muito alta para poder estar indo para esses lugares. Turismo hoje, Thiago, e você internauta, é planejamento. Então você tem que hoje, a partir de agora, você já tem que se programar para o verão para o ano. Porque você sabe qual destino que você quer ir. Você gosta de Morro de São Paulo, se programe, compre logo agora para o ano, se organize, tá certo? Porque agora, nesse momento, eu diria a você o seguinte, você vai encontrar diárias caras, às vezes a diária é cara e de repente você não, diária dos hotéis que eu estou falando, de repente o hotel está cobrando aquele valor porque a demanda está altíssima, às vezes nem vale aquela diária, mas se não tem lugar para ficar, ele acaba comprando, pagando por um hotel que não justifica. Então, hoje é o planejamento, né? Aí eu vou dar uma dica já para vocês aqui, você internauta que está nos vendo e ouvindo aí. Após o Carnaval, que continua o verão, né? As pessoas esquecem, pensam que o verão é até o Carnaval. Até o Carnaval. Mas não. Eu particularmente, por exemplo, como eu trabalho no ramo, eu tiro minhas férias para depois do Carnaval. E continua o verão, só que o verão, assim, é uma média estação, fevereiro. Porque o que acontece? Você começa, então, a frequentar os mesmos lugares que estavam cheios demais em janeiro, mas com o mesmo serviço, porque ainda continua a temporada. E com custo menor? Com custo menor, não tenho dúvida, porque não vou dizer a você que é um custo de baixa estação, é um custo de média estação, né? Porque as férias escolares já acabaram, muita gente que tirou férias, eu estou falando os profissionais e assalariados e tudo de empresas, também já voltaram a trabalhar nesse período, mas fevereiro continua o verão, continua a estação de sol, né? Então a gente tem que aproveitar também isso. Então eu diria para você o seguinte, se de repente a grana não está dando para pagar agora esse pacote, aguarda um pouquinho. Uma boa dica. E você compraria depois do Carnaval e aproveitaria o mesmo local que está bombadíssimo nesse momento. Agora o senhor falou aí em relação realmente às férias, né, da criançada, que é a escola, então muita gente. Eu queria que você falasse assim, quais são os locais assim que é indicado mais para a família, para passar com as crianças, que não tem muita badalação? Eu dou uma dica para você, que eu também tenho um filho na faixa etária de 10 anos, tá certo? E essa faixa etária realmente que dá mais trabalho, mais dor de cabeça, porque eles estão com a pilha toda e você, na verdade, quer recarregar a sua bateria. Quer descansar. Quer descansar e eles estão no gás total. Então, eu diria a você o seguinte, os locais mais procurados são os resorts. Por quê? Porque nesses resorts existe um serviço, tá certo, de entretenimento para essa criançada, né? Então, tem a área de recreação do hotel é muito atuante. E eles pegam essa meninada e fazem atividades o dia todo, né? Às vezes até convidam os pais, como já
participei, de verificar o que foi que a criançada fez durante todo o dia. Tá certo? Que não pense que somente que a criança quer apenas jogar bola, ficar na piscina. Não, existem atividades culturais, atividades que vão inclusive acrescentar para ele a nível de desenvolvimento até da mente dele, né? E com esses serviços do resort, né, acaba dando oportunidade dos pais descansarem, né? Exatamente, o pai fica na piscina, a criança você se encontra nos horários que você quiser, no caso café da manhã, almoço e jantar, você não está ausente do seu filho, né? E claro, se você tiver com a pilha carregada, chama o menino, vai jogar bola, vai tomar banho de piscina, vai fazer uma atividade também com ele. E outro local que é importante que se visite são locais que tenham parques. Então, eu estou falando aí de Fortaleza, tá certo? Estou falando tem locais em Aracaju. E locais também, que não é só praia, que nós temos na Bahia, o turismo rural hoje, Tiago, está muito forte. Então, naquela região de Santo Antônio de Jesus, por ali, temos diversas atividades de hotéis que oferecem hotéis com cavalo, com piscina, com passeio de charrete, comidas típicas. Então, são locais interessantes que você tira um pouquinho, até mesmo você sai um pouquinho de praia e vai curtir um pouquinho um pouco uma coisa campestre, né? Uma outra situação que é interessante, tá certo? Também para a criançada, e aí você une também aquele que tem mais disposição física, é a Chapada Diamantina. É um local extremamente cultural também e de trilhas. Quer dizer, você vai percorrer, tem trilhas leves, tem trilhas pesadas. Só que hoje os guias eles já orientam exatamente como você. Por que eu falo que é cultural e educacional? Porque você vai fazer com que a criança ela conviva melhor com a natureza, ela preserve a natureza. Tá? E na Chapada Diamantina temos essa situação em que você aproveita, também tem bons hotéis, a comunidade também é muito boa no local, e você faz trilhas, você passeia, leva a criançada para poder verificar, uma pessoa leva para o Morro Pai Inácio, verificar a Gruta Azul. Então são locais extremamente interessantes também. Falar nisso, eu tenho até que conhecer a Chapada Diamantina, que eu não conheço. Você tem que ir, que ir lá. É convidado lá. Tenho que ir lá. E até perguntar a você, que apesar de verão não é só praia, né? Você já citou aí alguns destinos, Chapada Diamantina, Santo Antônio de Jesus. Quais são os outros? Fora praia, fora litoral? Fora praia, tá certo? Nós, na verdade, nós temos a Bahia, é um estado extremamente assim, beneficiado com a natureza e o litoral é muito forte, né? Mas tem outra situação que é Paulo Afonso. Então, você ir para Paulo Afonso, fazer o passeio lá, tem catamarã lá, tem o Rio Xingó, que você também pode passear. Então, são locais que você aproveita também e sai um pouquinho do mar e vai para cima da parte hidroviária, né, da parte de rios. E são passeios que você não imagina como está evoluído o turismo. Porque aconteceu o seguinte, falando até um pouquinho como um presidente de Abave, o turismo na Bahia, ele passou um estágio extremamente complicado, tá certo? No seu político, não tem nada a ver com a parte de definição partidária, mas de uma forma ou de outra, o que é que ocorre? A gente teve um período ruim de Salvador. Estamos melhorando agora, tá certo? Ainda estamos na retomada do turismo em Salvador. Só que aconteceu o seguinte, o Estado ele se desenvolveu. Então, as áreas todas do Estado, como eu já falei aqui, Chapada Diamantina, Morro de São Paulo, aquela parte do Baixo Sul, né? Costa do Dendê, Costa dos Coqueiros, né? Que é a parte do nosso litoral norte, entendeu? Então, houve um desenvolvimento muito grande, Porto Seguro. Com essa evolução, passou o estado todo virar uma atração turística. Você entendeu? Então, agora é o seguinte, nós estamos retomando o turismo. Nós do trade, tá certo? Estamos muito confiantes, tá certo? E aí temos que torcer para a união da prefeitura do estado, porque vamos ser beneficiados todos. Não adianta você tomar partido pelo município, pela prefeitura ou pelo estado, são partidos diferentes, mas nós estamos trabalhando para a união do trade. Nós temos que trabalhar para que todo mundo trabalhe junto, porque todo mundo vai ser beneficiado com isso. Tanto você, que mora aqui em Salvador, como eu, mas quem visita, porque se a cidade está boa para a gente, vai estar boa para quem nos visita. Exatamente. Então, se Salvador é o portal principal de entrada do estado da Bahia, se o estado da Bahia está realmente com um desenvolvimento muito grande na área de turismo, quando você bota Salvador também no mesmo patamar, meu amigo, é para correr para o abraço. É para justamente colocar a Bahia e Salvador no trilho certo e voltar a ser
um dos principais destinos do Brasil. Certo. Agora sim, como o foco é verão, você é internauta, e tem muita gente solteira por aí assistindo, sabe que verão é a estação da pegação, né? É. Aí tem aquela galera que quer viajar com amigo, quer curtir tudo. Quais são os destinos assim mais badalados que bomba no verão? Ó, deixa ele falar um negócio. Para não perder só o time da brincadeira, eu tenho um amigo assim, ó, Zé, a gente combinava de sair todo mundo junto, a galera, né? Rapaz, a gente namora com essa menina até dezembro, Natal. Que recebe presente de Natal, depois aí até mim. Que o verão chegou. Que chegou o verão. E só volta perto de junho, que é dia dos namorados, para ganhar presente de namorado também. E aí, mas na verdade é o seguinte, Porto Seguro, local extremamente badalado, né? Nós estamos vendo agora mesmo, você viu que o Réveillon estourou para Guaraju e Prado Forte, né? São locais que estão tendo muita festa, né? E Morro de São Paulo. Mas a gente não deve esquecer, se você for verificar, você que está de férias aí, que de repente, por que eu vou fazer hoje? O próprio Bocão News, o site Bocão News e outros veículos, eles divulgam diariamente as festas em Salvador. Salvador está estourado, está lotado a cidade, cheio de turista. Então você aí, meu amigo, vá para essas festas que estão acontecendo, esses ensaios todos aí, que eu garanto a você que você não vai ficar triste, não. Agora, nesses destinos aí, nessa Bahia toda e até no Nordeste, tem algum destino assim, que o senhor indica que seja mais em conta, que é um destino mais barato? Você já falou que do período após o carnaval fica um pouco mais em conta. Mas assim, nesse período, quais são os destinos que olha, Thiago, são mais em conta? Hoje em dia, tá certo, você tem que trabalhar com a agência de viagem. A agência de viagem hoje, e todos esses destinos que nós falamos aqui, houve uma evolução muito grande para todos os bolsos, tá certo? Você sabe que o Brasil ele passou por uma evolução muito grande e muita gente que era de uma classe social que não consumia nada, hoje está consumindo muita coisa, tá certo? E isso propicia que você tenha serviço para todo tipo de cliente. Seja aquele cliente que possa gastar 8, aquele que possa gastar 800. Então, o que eu sugiro para você é que você procure a agência de viagem e pergunte se é associado à BAV, que eu vou te mandar um recado aqui da BAV da seguinte forma. Você que procurar uma agência de viagem e que você tem que perguntar se ela é associada à BAV. Essa agência de viagem, por acaso, não lhe tratou bem ou vendeu aquilo que você achou que não era conveniente, procure nossa associação, que eu vou intervir junto a essa agência de viagem para que ela atenda de forma adequada, devolva o dinheiro se for o caso, preste o serviço como tem que prestar. Isso é uma preocupação nossa como dirigente de entidade para preservar o nosso sistema de serviço de agências de viagens. Agora, por que eu digo procurar agência de viagem? Porque, por exemplo, você vai hoje, a gente está falando nesse instante de ir para Prado Forte. Eu tenho um lugar para você ir pagando uma diária mais em conta. Pô, Zé, mas não vai ficar na beira da praia, não vai ficar na beira da praia. Na beira da praia custa 800, vamos dizer assim. Mas se você entrar pelo outro lado da sul da torre, tem pousadas ali que você atravessa rapidinho, você está no métier do Prado Forte. E você vai pagar um preço mais em conta, por exemplo. Você tem em Baçaí locais interessantes também que você pode se hospedar e pagar um preço que o seu bolso cabe, até que entendeu? São locais próximos que podem ir para as praias, para a Praia do Forte depois, festas, né? Exatamente. E eu lhe digo o seguinte, hoje há uma preocupação muito grande com o serviço, né? E as pessoas estão realmente preocupadas em oferecer o melhor. Então não existe mais aquele café da manhã, por exemplo, só com pão e manteiga. Você está entendendo? Então, mesmo local sendo o mais simples possível, você vai ter lá o queijo, o presunto de qualidade, porque há uma fiscalização muito grande. A própria indústria hoteleira, ela procura se filtrar para poder evitar que essas pessoas acabem prejudicando essa atividade que é tão importante para a gente. Então, há uma preocupação de oferecer um serviço de qualidade para esse cliente voltar. Já que você tocou nesse assunto, como é que é feita essa fiscalização em relação a essa? Olha, assim como a BAV ela se preocupa com a qualidade de atendimento, as outras entidades, a BH, a Brasel, que é a BH de hotelaria, a Brasel de bares e restaurantes, eles estão extremamente atentos. Isso eu falo porque eu sou também vice-presidente do Conselho Baiano de Turismo, e no Conselho Baiano de Turismo ele reúne todas essas entidades. E nós conversamos sobre isso. Então os presidentes hoje, cada dia que passa, estão mais atentos. Nós estamos vivendo hoje em um momento extremamente interessante. Antigamente você ia para um lugar como
Prado Forte que a gente está falando aqui, e você aí era maltratado, né? Aí você voltava segunda-feira e comentava com um amigo, quarta, quinta, talvez na outra semana alguém soubesse que você tinha sido maltratado. Hoje, você está com o seu smartphone, você é maltratado, você tira a foto, você filma e já mandou pro Bocão. É. Meu amigo, todo mundo já está sabendo de tudo, amigo. É online. Nós estamos na vida online. Então não existe mais aquela história de que, porra, Tiago foi lá, mas ele foi maltratado. Tiago é um consumidor, é um cliente, ele tem que ser respeitado. E se ele não for respeitado, tira a foto, ele filma e manda. E os sites divulgam. E os proprietários já estão tendo essa ciência, Você né? está entendendo? Hoje está globalizado. Tá? Eu tenho um exemplo de uma loja, não vou falar o nome da loja. Eu sei que a loja aí cometeu uma gafe com a minha esposa, tá certo? E aí ela chegou e botou no Reclame Aqui. Tem um site de Reclame Aqui, você tá ligado, né? Meu amigo, não demorou, sem brincadeira, Thiago, não demorou 10 minutos. Já estava ligando o serviço de atendimento ao cliente desta loja, que fica aqui em Salvador, tá certo? O que foi que aconteceu com a senhora? Tira do Reclame Aqui. Não vou tirar, não. Eu só tiro depois que resolver o meu problema. Exatamente. Pô, mas está prejudicando porque você não prestou serviço. Então hoje as pessoas, e aí fica a dica também dos proprietários de estabelecimentos que não se atentaram a isso, que fiquem atentos a isso. Porque não existe mais aquela historinha que vai reclamar no PROCON. Ele já reclama imediato. E a propaganda, de certa forma, ruim, é rápido, ela se alastra muito mais rápido do que a propaganda positiva. Agora, focando aí mais no assunto e sem perder essa questão das reclamações e dos riscos, queria que você apontasse como presidente também da ABAV quais são os principais riscos em adquirir um pacote de viagem e quais são os cuidados que devem ser tomados. Olha, veja bem, você que está comprando um pacote, primeiro você tem que olhar qual é essa agência. Você ir na agência de viagem, conversar com as pessoas, procurar saber exatamente quanto tempo essa agência funciona, quem é o proprietário da agência, se ela é associada à ABAV, principalmente. E você liga para a ABAV, 3334-0455. Ou então entra no site da ABAV, abave.com.br, abavebahia.com.br, e você vai ver lá o quê? Checar se aquela agência X Turismo ela é associada, quem é o proprietário, se eu posso comprar. Isso se não for uma agência conhecida do mercado. Ponto. Você comprou um pacote que envolveu passagem aérea e hospedagem e passeios, né? Como é que eu checo isso antes de viajar? Porque eu não quero chegar, ter o dissabor lá na hora e não ter o serviço. Exato. Existe o site da Infraero, hoje tudo está online, em que você vai verificar se o voo que você comprou, existe o voo. Então você vai verificar. Existe o voo Salvador-Rio pela TAM, tal, assim, pela Gol, pela Azul, qualquer companhia? Existe. Beleza. Se você for uma pessoa muito desconfiada ainda, você quer rechecar, não tem problema nenhum. Eu acho que está no direito do consumidor fazer isso, é importante. Liga, entra no site da companhia ou liga para a companhia. Meu código de reserva é esse daqui. Você vai pedir o seu agente de viagem. Qual é o meu código de reserva? Qual o número do meu ticket? Qual é o meu voo? Ele vai lhe explicar tudo direitinho. Ele vai entregar um documento que comprova isso. Custa você ligar para a companhia. Meu nome está aí, está tudo certo? Tá. Ok. Então reservou um hotel lá no Rio de Janeiro. Qual é o hotel? X hotel lá. Ok. Ligou para esse hotel. Meu nome está aí? Como é meu nome? Tá tudo certo minha reserva? Certificar de tudo, né? Não tem problema nenhum. É melhor você fazer isso do que você chegar lá na hora e ter o problema. Passar uns transtornos. Aí vamos falar um pouquinho de site de compras coletivas, né? Que aí não tenho nada contra, é um meio de venda excelente, tá certo? Só que você tem que ficar atento que quando acontece o problema não acontece somente, Thiago, e você que está nos ouvindo, com o serviço prestado. Eu estou administrando uma situação pela ABAV, imagine o que aconteceu. Uma cliente de um casal de idosos comprou um cruzeiro marítimo. Tá? Comprou no ano passado, aproximadamente fevereiro, março do ano passado, para viajar agora, 25 de janeiro. Certo? Foi o que aconteceu. Infelizmente, o senhor teve um problema, né, do casal, o senhor. Ele foi internado, entrou em coma. Eu estou acompanhando desde que ele entrou em coma. E aí veio a falecer. E aí? O que é que faz? Se você compra no site de compra, coletiva,
Você vai para lá para quem agora? Foi comprado num site de compra coletiva? Não foi. Ah. Mas ela procurou a BAV, eu já intervi junto à operadora que ela comprou. A operadora ofereceu para ela trocar o nome, porque a primeira era a opção, trocar o nome para poder colocar o nome do filho com a esposa. Então tem atestado de óbito, atestado de que o filho é dele mesmo, sabe como é que é? Toda a documentação tem que ter. Isso. A parte burocrática tem que confirmar. Beleza. Aí depois, não, o filho não quer ir mais. Vai fazer o quê? Ressarcir o dinheiro. Então vai ressarcir o dinheiro dela, pô. Que foi um caso involuntário, não foi problema. É um direito dela. Morreu, a pessoa morreu, pô. E aí? Exatamente. Então é importante que as pessoas fiquem preocupadas no pós-venda. Depois, durante a venda, aconteceu, beleza, pô. Mas se acontecer qualquer problema, pode ser com o próprio passageiro ou com um problema lá. Vamos dizer, chega lá. Outra situação que a gente administrou essa semana. Chegou lá no hotel, o hotel estava com a piscina em manutenção. Pô, meu amigo, você está no verão. Piscina em manutenção. Aconteceu um problema de infiltração, o camarada fechou a piscina, tá certo? Durante uma semana para consertar. Mas no pique, pô. Ele está no meio da alta temporada. Como é que faz isso aí? Nesse caso, como é que você resolve? Fiquei curioso agora. Como é que faz? Ou você acomoda ele em outro hotel, que tem a piscina funcionando, ou se tiver um hotel próximo. E do mesmo porte, né? Faculta a entrada dele nesse outro hotel. Só você fica hospedado aqui, mas pode frequentar a piscina lá de cá, tá certo? Ou se ele achar conveniente, devolve o dinheiro, ou muda a data dele, sem ele pagar nenhum tipo de nada, de ônus, de nenhum. Entendeu? Mas o que acontece? Tem que ter uma preocupação. O agente de viagem, ele liga para o hotel também. Minha casa está tudo ok aí, a piscina está funcionando, tem recreação para as crianças, como é que está as instalações, está tudo certo? Procura se certificar disso aí. A contratação de uma agência de viagem é justamente para poder ter essa tranquilidade de o agente fazer esse tipo de coisa. E outra coisa, o barato às vezes pode sair caro. Porque imagina você o seguinte, não é somente o bolso. Né? Eu falo isso que eu tenho filho, tenho esposa, tenho pai, tenho mãe. E aí você faz uma programação para levar seu filho para viajar. Para viajar. E chega na hora lá, não dá certo. A frustração que tem esse menino naquela semana. É verdade. Que ele alimenta, pô. A gente pensa que não, que a gente está trabalhando, mas, pô, vou viajar com meu pai tal dia para Fortaleza, para Maceió, para não sei. Conta para todo mundo. Conta para todo mundo. Chega na hora, não acontece como verdade. Rapaz, é uma frustração terrível. E eu não desejo isso para ninguém. Mas para poder evitar esse tipo de coisa, você tem que cercar de cuidados e procurar uma agência de viagem associada à BAV, que está certo, que a gente vai dar respaldo para poder justamente qualquer problema a gente intervir e resolver da melhor forma possível. Pronto, então Zé, para finalizar, você que já deu muitas dicas aí, o internauta do Bocão já está a par de todo o assunto, já deu muitas dicas, mas tem alguma que você queria salientar para a gente finalizar? Eu acho o seguinte, você quando fizer uma viagem, tá certo? Você prepare o seu espírito para curtir a viagem. Meu pai tem um ditado, e olha que ele não é agente de viagem, que diz o seguinte, você saiu de casa, você já saiu de sua casa. Se você não quer ter problema, você fica em casa. Ora, vá com o espírito desarmado. Você sabe que o verão, todo mundo viaja, os restaurantes estão cheios, as praias estão cheias. Então, segura um pouquinho, tá certo? Não se aborreça na primeira cerveja que não esteja tão gelada, tá certo? Não se aborreça com o tempo de espera de um restaurante por causa de mais 5, 10 minutos. Vá na boa, que vai dar tudo certo para você. Pronto, muito obrigado, viu, Zé? Valeu, Thiago. Obrigado, viu?